Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui o nosso vídeo falando sobre lugares para morar e onde não morar. No vídeo anterior eu falei do sudoeste de Londres, lugares onde eu morei, lugares que valem a pena morar. Logicamente a Inglaterra é muito grande e tem muitos lugares bons, a maioria são bons ou são moráveis, por mais que tenha algo bom ou ruim próximo. E aí não dá pra falar de todos ao mesmo tempo, mas a gente vai falando ao longo de vários vídeos aqui, até porque a gente conheceu muitos lugares, como vocês podem ver aí no nosso mapinha de viagens. Cada pontinho desses são vários lugares às vezes. Então é isso. Começando esse vídeo aqui, lugares onde eu não moraria, eu vou começar dos que são indicados como ótimos lugares para morar e que eu não moraria. Por exemplo, muita gente fala de Slough. Slough é uma região ali próxima do Heathrow, o aeroporto principal aqui da Inglaterra, né, que é o de Londres, que tem aqueles problemas que toda metrópole tem, né? Muita população, muito trânsito, logicamente com lugares bons e ruins, ruas boas, bairros bons ali nos arredores, mas também no geral acaba sendo algo muito cidade grande, né? Aquele caos onde as pessoas estão mais preocupadas em trabalhar, correr, voltar para casa, descansar o máximo possível e viver aquela vida ali meio que mecânica, onde você não tem uma qualidade de vida muito boa. Então, Slough é uma das cidades que eu não moraria por esses fatores, embora a gente tenha quase comprado um apartamento lá em Slough. Obrigado, Senhor, porque eu não fiz essa besteira, né? Até porque eu ia estar entre o Heathrow, na época eu trabalhava bem na frente do aeroporto Heathrow, e Slough tá um pouquinho para cá e eu estaria ali bem no meio, em Cornbrook. E ali não sei se seria uma boa opção hoje, até porque o apartamento era bem pequeno, a vilazinha era bonitinha, mas não tinha nada. Quem quiser dar uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas valeu a experiência, né? Logicamente existem outras regiões ali de Londres, não vou falar da parte central de Londres, onde eu moraria pelo menos na maioria dos lugares. E uma cidade que é maravilhosa e que todo mundo fala bem e eu ainda não visitei por besteira, já passei próximo várias vezes, toda vez que a gente vai para Londres, inclusive acho que na próxima vez que a gente for, eu vou tentar passar lá. E aí é Oxford. Oxford é uma cidade maravilhosa, tem muita história, tem a questão da faculdade, tem muitos estudantes. Tenho amigos que moraram lá e eles falam muito bem da cidade, sempre falaram em voltar quando a gente morava em Staines, eles falavam em voltar para Oxford e tudo mais, mas é uma cidade que tem um custo de vida caro. Quando eu falo de custo de vida caro, eu não falo da questão de tudo. Logicamente, produtos no mercado, alguns vão ser um pouco mais caro lá, um pouco mais barato aqui e assim vai. A variação entre produtos no mercado chega no máximo a 25%. Só que aí você tem que ver que é 25% ou 10% ou 5% em cima do preço de um leite, em cima do preço de um alface, em cima do preço de uma garrafa de água, de um refrigerante ou de algum outro produto. Então, essa variação de custo de vida no mercado, ela é muito pequena. O que mais impacta nas pessoas é a questão de moradia, transporte, esse tipo de coisa sim vai pesar e logicamente vai depender de onde você trabalha, de onde você mora, a distância que você percorre, o aluguel, o tipo de moradia. Por exemplo, Oxford provavelmente tem um custo de vida razoável na questão de consumo, né, de produtos de consumo. Não falo de móveis, quando você quer comprar televisão, esse tipo de coisa, provavelmente é mais caro. Mas de alimentação, o custo de vida da Inglaterra não é tão exorbitante de uma cidade para outra. Pode acontecer quando você vai numa cidadezinha, numa town, onde você não tem um mercado grande, né? Não tem a competição, a concorrência. Quando você está num lugar onde você só tem aquilo, aí eles praticam um preço mais alto justamente porque você não tem muita escolha, principalmente em dias como domingo, fim de semana, emergência e tudo mais. Então algumas pessoas de cidades e bairros pequenos, eles se aproveitam disso e aí acaba, por exemplo, se você comprar sempre no Tesco Express, é diferente de você comprar no Tesco grande, né? No supermercado grande. Então é sempre assim, se você comprar ali no Spar ou comprar em qualquer outra loja de conveniência, vai ser sempre mais caro. Então você tem que pesar tudo isso. Mas Oxford é muito boa, maravilhosa, mas não moraria por esse fator, porque o aluguel é muito caro. A chance de você um dia poder comprar uma casa é quase impossível, porque o custo de uma casa lá é muito alto. Isso também começa a acontecer quando você sai ali de Staines, indo sentido Londres. Então esses fatores fariam não morar lá. Assim como também eu não moraria em Cambridge, pela mesma situação, não pelo custo de alimentação, custos básicos, né? As coisas básicas, como eu disse, tem um preço razoavelmente ali na média, sobe diferença muito pouco. Mas de moradia, né, onde vai entrar aluguel, esse tipo de coisa já pesa um pouquinho mais e às vezes você tem que trabalhar longe e seu custo vai ser muito alto. Então eu vou dar uma passada rápida aqui nas cidades que são bem avaliadas e que eu não moraria, como eu já falei aqui. Slough, eu já falei, não moraria. Manchester, também não moraria, mas quando eu falo não morar,
é a minha condição atual. Corte rápido. Não quando você vem. Quando você vem e chega aqui, você morar em qualquer lugar. Tem muita gente que fala, ah, mas você falou mal de Leeds, e Leeds não é tão assim, não sei o que, porque a gente fez 8 vídeos falando sobre Leeds. Só que a questão é a seguinte, ninguém sabe o meu histórico, né? E os outros falam, ah, mas você não conhece o Brasil, parece que não morou no Brasil e não sei o que. Não é porque eu morei num lugar ruim, porque eu tive uma condição de vida ruim, que eu tenho que amar essa condição de vida ruim e dizer que ela é boa, né? Pra quem não sabe, eu nasci em Osasco, mas vivi em Itapevi, trabalhei em Carapicuíba, estudei em Osasco, né, nessa região toda. Então, quer dizer, eu vim de periferia, só que a questão é que eu achava que esse tipo de estilo de vida era sofrido, não só pra mim, mas pra todas as pessoas ao redor. Eu fiz de tudo o possível dentro da lei, dentro das normas e saí do Brasil, ou tentei melhorar, sempre fui evoluindo, saindo de cidade para cidade, mesmo no Brasil, e a minha família foi evoluindo dentro das suas condições. E é isso que a gente tem que fazer, porque muitas vezes é aquilo que eu falo, às vezes é melhor você ser o pobre próximo do bairro rico do que se pagar de rico no lugar dos pobres, entendeu? Para poder parecer que você é o bonzão. Conhece muito bem periferia no Brasil, se você melhorar um pouquinho, já vem gente te acusar de alguma coisa, ou já vem gente te roubar e vira tudo um problema. Então você tem que ir fazendo essa migração, né? Saindo da sua cidade. Isso acontece, é natural com todas as pessoas. Você pode ver quem melhora de vida, quem consegue um emprego melhor, ele sempre vai buscar um bairro um pouco melhor. Infelizmente é assim, os outros bairros pobres acabam se deteriorando, né? Não pelo bairro em si, muitas vezes por questões sociais, por não ter um bom desenvolvimento ali das prefeituras e tudo mais, ou dos governos, se for um caso de estado, mas a questão é que muitas vezes rola isso, tipo, as próprias pessoas que vivem no local, elas depreciam o local muito. Então isso acaba, por exemplo, não adianta você fazer uma mansão lá na periferia do não sei na onde, porque vai ser desvalorizado e no futuro você não vai conseguir, se você quiser sair de lá ou vender, você não vai conseguir recuperar esse dinheiro de volta, porque você tem uma casa que ela é maravilhosa, mas não vale e ela é desvalorizada pelo bairro, e o bairro é mantido, logicamente, principalmente pelo governo, mas muitas vezes as pessoas destroem. Isso acontece muito aqui na Inglaterra. A gente vê isso acontecer em bairros onde tem ali paquistanês, indiano, porque o que acontece? Eles vieram há muito tempo atrás, conseguiram sua casinha, ótimo, lindo, maravilhoso, mas eles começaram a ser desleixados ali no seu bairro, na sua rua, e aquela rua começou a perder um valor de mercado. As pessoas que moravam ali falaram, deixa eu sair antes que a minha casa desvalorize muito. Entrou um outro paquistanês. Mas isso é cultural, não é só da pessoa, né? Não é uma coisa, ah, ele fez por mal. Às vezes é cultural, eles vivem numa cultura caótica, bagunçada, desorganizada, desleixada às vezes, e isso eles trazem. E aí isso vai acontecendo, e tem vários bairros aqui que isso aconteceu. Hoje em dia virou um bairro paquistanês. Isso acontece com vários outros grupos, inclusive ingleses. Tem ingleses aí que são desleixados, e o bairro onde só tem ingleses desleixados, né, que na Irlanda a gente chamava de knackers, eles acabam depreciando aquele lugar. Aí se você tem uma casa ali, você perde. Então, quando eu falo de você não gostar de um lugar, quer dizer que você tem que estar sempre em evolução, sempre melhorar, né? Quem gosta, todo mundo vê foto de lugar bonito, quando viaja quer ir para um lugar bonito, quer ir em um hotel organizado, não sei o que. Logicamente eu viajo para hostel, eu vou para lugar desorganizado, mas de acordo com o meu budget e de acordo com o meu estilo de vida. Mas eu vejo aí um monte de gente vendo foto de lugares bonitos e falando, e não deixa a gente reclamar de um problema que tem aqui. E quando eu falo de problema, é problema de pessoas jogarem lixo na rua e tudo mais, porque queira ou não, o governo aqui ele acaba dando uma condição melhor para as ruas, né, uma condição de infraestrutura um pouco melhor, que o Brasil já é bem deficiente. Então não dá para ficar fazendo esse tipo de comparação. Voltando aqui para o vídeo, Swindon hoje não moraria, mas se chegasse na Inglaterra moraria com certeza. Ela tá ali bem ao sudoeste de Londres, né, um pouquinho mais longe, depois de Reading, mas é uma cidade que está crescendo bastante, então se você vem morar tranquilo. Hoje, na minha condição, vivendo tudo que eu vivi, com as experiências que eu vivi, eu não moraria porque eu tenho essa condição hoje. Se fosse a minha primeira condição de chegar, iria com certeza, ok? Stoke-on-Trent não moraria de jeito nenhum, nem se eu estivesse chegando, mas porque ela tá no meio do nada, estranho, rola muita bagunça na cidade e os empregos estão todos longe. Reading, como eu falei, moraria, mas hoje eu também não moraria, até porque o custo de vida seria muito mais alto lá. Oxford eu já falei. Nottingham, hoje por hoje não moraria, mas é uma cidade que eu vejo que tem pessoas que tiveram experiências ótimas, é uma cidade que funciona muito bem. Vai ser a sua primeira cidade, se você é mais jovem também, tranquilo. Todas essas experiências são válidas, né? Quando eu falo de você morar, é justamente isso. Eu já morei em 6 lugares na Irlanda, morei em lugares que Deus duvida.
né? Inclusive no Brasil. E aí a gente começa a fazer, vai evoluindo, vai ficando mais velho e a gente vai tendo experiência, a gente quer sempre algo melhor. Então vou aqui para lugares que eu só vou citar, logicamente, sempre baseado na minha experiência, coisas que eu vivi e pesquisa, né, de alguns sites, embora sites às vezes eles dão aquela esquema fake para você achar que uma cidade é boa e ela não é. E eu não moraria hoje nas condições que eu tenho. Hounslow, Slough, Leeds, Birmingham. Quando eu falo essas aqui, eu falo no centro, não falo nos arredores. Os arredores são muito mais tranquilos, são cidades praticamente grandes, você tem tudo ali, não vai passar necessidade. Ou seja, você está chegando, é sua primeira cidade, meu, vai na fé, mas sempre passe pela cidade antes e conheça. Como vocês vão ver no vídeo aqui mais pra frente, eu tive que testar o carro e aí acabei indo para essas cidades para ver. Selby também não moraria, não estou dizendo que elas são cidades imoráveis, tem muita gente morando lá, eu conheço pessoas que trabalham comigo que moram lá e é boa, mas eu falo hoje com o meu estilo de vida, o que eu gosto, o que eu espero de uma cidade, eu não moraria. Liverpool é uma cidade que está cheia de brasileiro, muita gente gosta. Eu já fui, hoje não moraria, mas já foi um dos das cidades com as quais eu decidiria morar, mas hoje pro estilo de vida que eu tenho não moraria. Agora as cidades que todos os sites mostram que são ruins praticamente. Blackpool, não moraria de jeito nenhum. Oldham, não moraria de jeito nenhum. Sunderland, não moraria de jeito nenhum. Bradford, não moraria de jeito nenhum. First trip to Bradford and it is like mini Pakistan for me. Lugares onde... Outro lugar que eu não moraria de jeito nenhum é Luton, eu não moraria de jeito nenhum. Scunthorpe, não moraria de jeito nenhum. Hull, não moraria de jeito nenhum. Dover, não moraria de jeito nenhum. E Huddersfield também não moraria de jeito nenhum. Essas cidades não moraria, as que eu falei antes, são cidades que se você vem em primeira experiência são moráveis, dá pra morar tranquilamente, até passar o resto da sua vida. Mas hoje eu falo no meu estilo de vida, o que eu espero de uma cidade, o que eu tenho, como eu evoluí na minha vida, de onde eu saí, onde eu tô. Pra mim seria dar um passo atrás. Mas a vida de cada um é isso, você dando passo pra frente a cada momento, né? Talvez não seja esse momento. Pra quem fala aí às vezes, ah, mas falou mal de tal cidade, ah, tá sendo snob. Não, é a experiência que eu vivi no lugar e não achei que aquele lugar é o melhor lugar pra eu passar o resto da minha vida, né? A vida é muito curta pra gente desperdiçar sofrendo. Por isso que eu saí lá de Itapevi, né? E a gente foi subindo e inclusive eu saí, tive que largar minha família, que não é fácil você largar sua família pra ter uma vida melhor, porque eu vou ter que passar onde eu quero passar o resto da minha vida tranquilamente. Mas isso tem um preço, que foi sair do Brasil, deixar minha mãe, deixar minha irmã, as pessoas que eu amo lá e viver aqui, embora hoje em dia seja muito mais fácil aí com, né, todo esse esquema digital que a gente tem, toda essa a tecnologia da informação no nível que tá. Mas não é você estar próximo e muitas vezes você precisa e você tem que se conhecer para poder fazer essa evolução, né? Tanto econômica, social, e isso não é fácil, você vai passar por vários empregos, eu passei por vários empregos, quem não viu veja os nossos vídeos aqui, passei por várias experiências. Aqui na Inglaterra a gente já morou em 4 lugares, 3 lugares acho. Na Irlanda eu morei em 6 lugares em 3 anos, ou seja, no Brasil já morei em Santa Catarina, morei em São Paulo, em vários lugares. Então, quer dizer, são experiências e de acordo com a minha experiência, eu falo das cidades e não vou ficar aqui exaltando problemas que as cidades têm, que as pessoas têm, que às vezes eu faço parte desse problema também. Muitas vezes já teve época da minha vida que eu jogava lixo na rua, que eu não tava nem aí, né? A gente é mais adolescente ali, rebelde sem causa, a gente não tá nem aí, a culpa é do sistema, o governo não limpa, eu vou jogar mesmo, e assim vai. E tem gente que age assim o resto da vida, mas é evolução, né? Você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, né? Eu já sou ali, nasci na década de 80, então não tem muito, é totalmente diferente as experiências que a gente viveu de quem vive agora aí nesse mimimi, onde você não pode falar mal do que é errado, não pode mostrar coisas. Eu estou simplesmente falando de fatos e realidade. Se você chegar aqui, nem eu cheguei em Leeds e ver uma criança de 10 anos pichando um muro sábado de manhã, você acha isso normal? Não, não é normal. Foi disso que a gente reclamou. A gente chegou em Leeds, num dos vídeos, tinha uma menina de, acho 10, nem isso, talvez menos, pichando um muro sábado 10 horas da manhã. E aí ela jogou a latinha na rua. Se você acha que isso é normal, é periferia, as pessoas não têm condição. Não ter condição não quer dizer que ela pode sair pichando na rua com 10 anos. Quer dizer, não tem condição, mas teve condição de comprar o spray pra pichar. Então tem esse tipo de coisa e tem gente que fica aqui embaixo no comentário reclamando, falando, ah, você não conhece o Brasil. Conheço muito bem
muito bem. E por isso que foi, por vários outros motivos, foi um do que fez eu sair do Brasil. As atitudes das pessoas mais do que o lugar, porque o Brasil é maravilhoso, tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Então, não é muito o meu perfil. E esses aqui foram os lugares que eu não viveria. E desculpa o desabafo, foi mais um vídeo. Deixa seu comentário, os lugares que você gostou, suas experiências aqui na Inglaterra, os lugares que eu falei, né, de lugares que eu também não falei, pra gente poder trocar ideia. A ideia é trocar ideia e pegar experiência. Eu falo em cima de experiências que eu tive e de informação que eu peguei na internet, porque a gente tem vários sites falando de cidades para morar e não morar, mas nem todos estão corretos também, e eu posso ter errado aqui em alguma coisa que eu falei. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!